Boa noite, Opa! César Casolari. Boa Começamos noite, mais uma resenha professor. aqui, dia 2 de maio. Estava explicando aqui já que hoje, excepcionalmente, quinta-feira, por conta do feriado. Semana que vem voltamos à rotina aos dias normais. E essa semana, apesar de ter feriado aqui pra gente, teve algumas coisas aqui bem diferentes, né? A gente teve alguns dias bem movimentados, principalmente por conta da nossa primeira opção aqui que a gente sempre fala, né, dos Estados Unidos, que apesar de ser feriado aqui, lá teve pregão, teve mercado e já teve também a decisão de juros, né? Como que foi por lá? Bom, vamos lá. Quinta-feira aí, 18 horas do dia 2 de maio, né? Passamos mais um mês também. Mês difícil, mês de abril, a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas ontem foi feriado aqui, a gente teve nosso descanso merecido do dia do trabalho, né? Mas nos Estados Unidos e o resto do mundo, eu achava que esse feriado de dia do trabalho era mundial, cara. Não sabia que era só aqui no Brasil, não. Tem Parece alguns que é só lugares, aqui. né? Teve É. na Argentina, teve protesto, né? Então, assim, eles usam em alguns lugares. É mais quem precisa trabalhar, né? Quem não precisa, não precisa fazer feriado. Pois é. Bom, lá nos Estados Unidos eles continuaram o dia a dia normalmente e o Fed soltou a decisão de política monetária deles, né, mantendo os juros lá no intervalo entre 5,25 e 5,50 pela sexta vez consecutiva. Né? O mercado, até porque abril foi um mês bem ruim nesse sentido, algumas pessoas até falaram que poderia ter um aumento ali de taxa de juros, não agora, mas talvez em algumas próximas reuniões, dado que a inflação veio com índices bem altos, né, ultimamente, mas o Powell deu um discurso ali, um leve discurso ali, que deu uma tranquilizada no pessoal, né? Manter já foi uma boa notícia ali a princípio, né? O PIB dos Estados Unidos, por exemplo, no primeiro trimestre de 24, né, saiu o cálculo aí na semana passada, o PIB subiu 1,6, né, quando o esperado era 2,4. A taxa de crescimento que é considerada não inflacionária nos Estados Unidos é de 1,8. Então, a princípio é uma boa notícia, assim, mista, né? Sempre bom que o PIB cresça, mas ao mesmo tempo, se o PIB viesse abaixo do esperado, demonstraria uma certa fraqueza da economia americana e tal, que é mais ou menos o que o governo espera. Por outro lado, a inflação, o dado do PCE, ele veio no primeiro trimestre fechado de 24 no aumento de 3,4, né? Foi uma disparada do índice. Tiveram ali alguns setores que pressionaram bastante a inflação nos Estados Unidos. E esse dado, assim, ao longo de todo o trimestre, preocupou bastante, né? E por isso a gente falou semana passada que a XP reviu a previsão de PIB e inflação para o fim do ano nos Estados Unidos, né? Para índices piores. A gente veio conversando durante todo o primeiro semestre aqui na resenha e não antecipando, né, mas a gente acompanhava o mercado na redução da probabilidade da queda de juros, primeiro em março, depois em maio, agora já em junho já está ficando meio complicado, a não ser que a inflação venha bem abaixo nos próximos meses, né, mas isso vai depender muito de um processo secundário do que os Estados Unidos estava esperando. Né? A gente viu um, um, a inflação cair bastante o ano passado. Né? A primeira causa foi a normalização da oferta mundial, depois da quebra das cadeias globais lá durante a pandemia e o pós-pandemia nele também, né? O governo subindo bastante os juros, a inflação voltando, mas só esses dois movimentos, né, de normalização da oferta e aumento dos juros não foi o suficiente para parar a inflação nos Estados Unidos. Né? Então, eles vão ter que fazer algum tipo de redução de demanda mesmo, principalmente via política fiscal, né, que não foi reduzida. Eles esperavam que, sem fazer uma redução na política fiscal, a taxa de inflação voltasse naturalmente ali para a meta deles, e não foi isso que aconteceu. Né? Teve muito estímulo na pandemia, durante a pandemia nos Estados Unidos, muito dinheiro colocado na veia no sistema, né? O crédito para caramba, muita gente com excesso de poupança. Então, para a taxa de inflação voltar, vamos ter que chegar nessa terceira etapa aí, que é a mais dolorosa e a mais complexa,
de uma redução da demanda agregada nos Estados Unidos. É que é sempre válido também lembrar que não é somente o que de fato acontece, mas qual que é o sinal que é passado, né? Então, quando o Paulo vem e traz um discurso ali positivo, mesmo que a manutenção que não é ainda o esperado, né, o mercado ainda quer que tenha uma redução, isso já faz com que o mercado se tranquilize e entende o direcionamento, né? O maior problema para o mercado é a incerteza, e não Isso. simplesmente um movimento ruim, né? Mas quanto mais previsível, é melhor. Então, ainda não vamos falar de Brasil, né? Vamos falar de outros lugares, mas é só um reflexo desse discurso do Powell, né? A gente não teve mercado aqui no Brasil ontem, mas então tem um efeito acumulativo, né, de ontem e hoje, mas o Ibovespa hoje subiu quase 1% e o dólar caiu quase 1,75, né? Então, a gente está falando assim, são sinais de, né, para esses índices é um movimento muito forte, né? O normal é que não bata uma amplitude tão grande, né? Principalmente o Sim. dólar ali, né? Que já estava no 5,20 foi para praticamente 5,13. Então tem uma redução bem expressiva. E, novamente, né, não é um único fator que mexe com todo o mercado, né, que vai ditar tudo isso, né? São uma série de informações, só que claramente hoje o que acontece nos Estados Unidos é o que está ditando o ritmo, principalmente aqui no Brasil, né? Sim. E, Infelizmente. infelizmente, estamos dependentes disso. Mas não é só dos Estados Unidos, né? Também tem um apoio ali, principalmente para a nossa bolsa ali, também para o dólar tem um impacto ali, que é a questão das commodities, né? Então a gente vem vendo bastante coisa acontecendo no petróleo por conta das guerras ali, né? Isso afeta bastante. A gente vê também a China com uma questão da demanda ali no ferro, né? Para a criação do aço. E isso afeta também bastante a gente, né? Dado que a gente é um grande exportador, né? Como é que tá lá na China, César? Pois é, diferente dos Estados Unidos, diferente não, nesse quesito eles estão iguais, né? Com a demanda bem aquecida, a diferença é que a China vinha apresentando dados de inflação deflacionários, né? E os Estados Unidos está convivendo com uma taxa um pouco mais alta. A gente falou que semana passada 19% só no período do Biden ali, né? Na presidência, que vai completar 4 anos, é uma taxa bem alta para um país como os Estados Unidos, é bem acima da média. Na China é o contrário, né? Eles estavam com problema de deflação. Então, qual geralmente é a solução de almanac, né? Ali, macro 1 para resolver uma deflação é você injetar dinheiro e você forçar a demanda, você forçar o consumo, forçar o investimento para os preços voltarem a subir de leve ali, né? Que é em economia o mais indicado é uma leve inflação. É melhor do que uma inflação alta e é melhor do que uma deflação e é melhor até que uma inflação zero na maioria das vezes. Então a China foi para cima, né, liberou a política fiscal, facilitou o crédito, tem mantido ali uma taxa de juros razoavelmente baixa e estável, e isso tem dado um pouco de resultado, né? O PMI, índice dos gerentes ali do industrial, ele, ele saiu de 51,02 para 51,4, que é o maior aumento desde fevereiro de 23, né? Tem mais de 1 ano e 2 meses aí que não aumentava nesse ritmo. Teve uma leve melhora ali na demanda geral, na demanda agregada, também por conta do maior aumento nas exportações chinesas nos últimos 3 anos. Então, ou seja, aumentou a demanda interna da China e aumentou a demanda externa da China. Né? Isso foi muito bom para eles também. Eles têm menos controle sobre a demanda externa, né, sobre as exportações, a não ser ali mexendo na taxa de câmbio, talvez, para dar uma desvalorizada no yuan e baratear os produtos no exterior. Não foi isso que aconteceu, né? Foi realmente um aumento das exportações chinesas e a demanda interna incentivada ali pela questão fiscal do governo, crédito e fiscal ali principalmente, deu uma melhoradinha. A gente já tinha dito que o PIB da China no primeiro trimestre foi 5,3, que é impressionante, e isso serviu de base ali, está servindo de base para essa retomada chinesa e vamos ver se eles conseguem manter esse ritmo aí, né? A princípio não parecia que eles iam forçar tanto ali, mas os resultados estão vindo, a gente está acompanhando os dados aqui e as ações chinesas também estão desempenhando muito bem na bolsa. Eles tiveram uma proibição ali de vender ações, né, em meados do trimestre, que a gente comentou aqui também, e isso dá né, se você compra uma coisa que você sabe que o preço não vai cair tanto, né, porque está proibido de fazer venda descoberta, é um incentivo para entrar. Então todo mundo começa a entrar, obviamente os preços vão subir muito mais do que subiriam numa situação normal.
Fora que eles passaram já numa situação bem pior, no final do ano e até mesmo no começo do ano. Então, a bolsa deles já estavam bem desvalorizadas, né? E só isso já Sim. faz com que o preço fique mais atrativo. É igual você falar, se eu falar para você que você quer comprar uma Ferrari por 1 milhão hoje, talvez você vai falar, pô, não tenho esse dinheiro aí, não sei se faz sentido, mas se eu falar que eu vou vender minha Ferrari por 50 mil, eu tenho certeza que vai ter fila aqui para comprar. Obviamente estou forçando um pouco a barra, mas a ideia é essa mesmo, né? Então, como os preços estavam muito descontados e os sinais, né, da economia chinesa começaram a ter um sinal positivo, isso voltou a trazer a atratividade ali para a China, né? E quando a gente fala assim de emergentes, a gente vê a Índia numa situação muito boa também, economia bem pujante, as bolsas também estão em destaque gigantesco. Lá a situação era um pouco ao contrário, né? A situação deles é positiva, só que os preços estão altos também. Então já não tem mais tanto potencial de crescimento, porque já acabou crescendo muito recentemente. E a China acabou que veio de uma queda, veio de um problema mais grave, mais severo, agora ficou muito barata e a situação econômica começou a ficar favorecida. Inclusive, esse é um dos motivos da nossa própria bolsa aqui no Brasil não tá deslanchando aí, na verdade está até caindo esse ano, né? A gente não teve ainda a situação que era aguardada por enquanto, mas seguimos aqui acompanhando, porque a gente sabe que uma hora vai destravar. Se é hoje, se é amanhã, é difícil. Hoje eu sei que não é, né? Hoje já foi, mas se é amanhã ou próxima semana, um mês até o final do ano, não sei. Mas em algum momento as coisas vão começar a andar e por isso que a gente sempre fala que é importante estar posicionado, porque esperar depois o momento certo aí para pegar aquela alta da bolsa, a gente viu que no ano passado foram 2 meses que salvaram o ano inteiro, né? Os dois últimos, inclusive. Então, é importante estar sempre posicionado, que a gente não sabe o que vai acontecer ali ao redor do mundo para mudar isso. E também, a gente falou bastante no final do ano, começo do ano, a gente falou muito sobre esse hard landing ali, né? Aquele pouso forçado dos Estados Unidos, que deveria acontecer a qualquer momento, que era uma coisa bem dura. A gente percebeu que não vai ser bem assim, muitas mudanças. Mas na Europa, que já estava visto já que era um negócio muito problemático, a gente já vê que a situação não é tão ruim também quanto esperava, né? A gente já está vendo já pelo menos um alívio, né? Não vou dizer que resolveu o problema, mas eles vêm agora com um alívio ali para os próximos meses, né? Pois é, na Europa foi o contrário, né? Eles conseguiram fazer esse pouso suave aí, né? Como é chamado no mercado. Quer dizer, estão conseguindo, né? Vamos ver se eles vão tocar isso para frente, mas das últimas notícias que a gente deu aqui da Europa, era o Banco Central Europeu, tinha perspectiva de começar a cortar os juros já em meados do ano. A inflação já está bem mais tranquila, voltando ali para a meta de 2%. O último dado que saiu foi de 2,4% anualizado. Eles tiveram uma leve recessão técnica no final de 2023, depois da revisão dos dados lá que eles fazem com os dados mais exatos, né? Então, o PIB caiu no último mês 0,1, se eu não me engano, bem pouquinho, mas são 2 trimestres seguidos de PIB negativo. Então, é caracterizado uma recessão técnica, mas o do trimestre de agora, né, o primeiro de 2024, o PIB já deu uma leve reagida, né? Subiu 0,3, com a Alemanha e Espanha puxando ali a carroça, né? Carroça não diria, mas vou colocar locomotiva, né? Para ser mais bonzinho com os nossos amigos portugueses aí, e europeus em geral. Mas a Europa está caminhando para uma volta da política fiscal e monetária mais tranquilas do que a gente aqui no Novo Mundo, né? Principalmente o nosso foco, Estados Unidos e Brasil e Argentina lá num terceiro lugar bem afastadinho, mas hoje teve corte de novo de juros da Argentina, hein? Tá, chegou em 50%. Desculpa adiantar o E assunto. não, já aproveitando, já falando já também de Argentina, né? Sei se você ouviu, acho que foi ontem ou antes de ontem, nossos amigos ali do Petit Jornal ali, que a gente acaba gostando bastante, né? Para quem gosta dessa parte de geopolítica. A gente usaram a minha piada, pô. Eu vi eles falando aqui Olha, da lei ônibus ali, que virou uma lei van, uma lei Kombi. Eu falei, pô, quem já ouve aqui a resenha de mercado já tinha ouvido essa piada aqui já, né? Mas lá eles, ou- eles. eles ouvem aqui, sim, todo mundo, um monte de gente ouve. A gente já pautou até, não vamos falar nomes, né, mas a gente vê bastante gente repetindo. Verdade, mas
A gente vai falar um pouco ali da lei ônibus hoje, né? Mas acabou até de sair uma notícia bem recente aqui que teve mais um corte de juros na Argentina, né? Então, tá vindo cortando muito forte, muito acelerado. E se está cortando é porque a gente está vendo que a inflação está voltando para a meta, né? Tá absurdamente distante, mas pelo menos tá se mexendo, né? Para o sentido oposto, que ela, né, até antes do Milley ele só subia. Agora, pelo menos, ela está caindo com bastante intensidade, e isso vem permitindo com que a Argentina possa voltar a derrubar os juros, né? Pois é, aí, em primeiro lugar, uma, um corte na carne, né, como a gente disse semana passada, de gastos, de revisão de subsídio, demissão de funcionário público que não estava mais fazendo tanto sentido, principalmente dos que são temporários, que eram temporários e tal. Tudo isso contribuiu bastante. A taxa de juros chegou a chegar, acho que cento e tantos por cento, agora já está em 50%. Isso reduz bastante também o custo da dívida argentina, né? Imagina, já é uma taxa absurda, né, de 50% ao ano, mas caiu para um pouco menos da metade em muito pouco tempo. São boas notícias, né? Espero que continue voltando até chegar em patamares aceitáveis, né? Pode ser que demore um pouco, mas pelo menos cair ali dos 2 dígitos ali já ajudaria bastante. É, Como você disse, né, Ale, só lembrando que diga. a queda, né, tô falando, parece também que agora está tudo resolvido, né? Mas caiu para 50% ao ano, É, né? Então, assim, ainda é um absurdo, né? Mas estava quase beirando o 100 ali, né, recentemente. Então, essa queda para 50 já é uma grande vitória, né? pois é, em poucos meses, né? Assim, não demorou. Não sei qual que era a expectativa do Milei para isso, mas foi mais rápido do que eu acho que até o FMI esperava e pedia, né, para cortar os juros ali de forma até mais lenta, se eu não me engano. Mas é isso. E a lei ônibus, né, que voltou, não sei se é van, não, mas um mini ônibus talvez, voltou para o Congresso argentino. O texto geral foi aprovado durante essa semana. É uma versão bem limitada em relação ao original, e ela vem embutida uma mini proposta de reforma tributária também, que já é um avanço ali bom para a economia argentina, né? Sempre a gente dá uma olhada ali nos tributos, uma forma, o ideal seria cobrar de forma mais efetiva ou de forma mais eficiente os impostos de uma população e gastá-los também da mesma forma, mais eficiente, tal. Geralmente as reformas tentam fazer isso, vamos ver se chega, quando chega lá no final, ela não está completamente picotada e vira uma outra coisa, como uma certa reforma aí de tributária está parecendo que vai terminar, né? Mas eles estão com De qualquer forma, é uma grande vitória para o Milei, né? De ter conseguido já é levar uma isso vitória. adiante sem É, apoio, né? E acabou conseguindo pelo menos um pequeno apoio. Vamos ver até onde isso vai chegar, mas já é uma grande vitória. então, eles estão com uma questão lá em relação aos cigarros, né? Tem um cara lá chamado Pablo Otero, que ele é dono da tabacaleira Sarandi, e ele, durante o governo Kirchner e o Alberto Fernandes, tem mais ou menos uns 5 anos, ele conseguiu, o governo determinou que teria um imposto mínimo sobre o cigarro, né? Ou seria 70% do valor do preço de venda, ou seria um valor mínimo em cima do maço. E ele contestou isso, ele falou, não pode ter imposto mínimo, tem que ser só o percentual. E entrou com uma ação lá na Justiça Argentina e ganhou. Então, ele ficou muito tempo contestando, então ele ganhava liminares para não pagar, conseguiu reduzir o preço do cigarro, dominou o mercado, hoje ele tem 40%, de zero ele saiu para 40% do mercado, e uma hora a justiça falou, bom, não pode só você não pagar e os outros os outros terem que pagar o mínimo, então você vai ter que pagar. Só que o cara simplesmente não pagou, porque a gente sabe muito bem o lobby que certos empresários têm, né? Eu li bastante ali no La Nación e El Clarín, eles citam nomes de bastantes políticos ali que têm proximidade com o cara, que se aproveitaram muito da situação e tal. E no meio dessa bagunça, enfiaram essa votação no meio para voltar a ser só percentual e não ter a cobrança mínima do cigarro. E agora o cara é contra, porque se isso acontecer, ele vai ter que pagar tudo que ele fez, porque a lei agora que ele tem liminar numa coisa que não vai mais existir. Né? E essa foi a tentativa do pessoal ali do Congresso de tentar driblar essa questão, mas ele ainda tem bastante apoiador ali, que são bem vorazes e tal. O Milei chamou um apoiador para tentar
costurar um negócio, parece que o negócio vai passar, então está ainda, dentro da parte de reforma tributária, ainda tem bastante coisa a ser discutida, muito lobby, muito forte, e depois da votação geral, né, que passou na Câmara, foi para o Senado, parece que vai ser aprovado também, eles vão fazer aquelas divisões específicas depois para votar um por um e tal, e é aí que o bicho pega de novo. Mas o Milei parece que tá deu uma articulada melhor aí, o pessoal do partido do Macri está um pouco mais próximo, e o La Liberdade avança, né, que é um partido bem pequenininho, tem pouca representatividade, mas parece que eles estão costurando bons acordos ali. O próprio texto ter passado, no geral, já aponta algumas evoluções, né, muita coisa teve que ser mudada, mas se ele conseguir passar essa lei, ele retoma um pouco do bom relacionamento com o Congresso, ele tem mais facilidade para conseguir tocar algumas coisas, porque ele vinha tocando basicamente via decreto, né, mudando tudo via decreto, sem muito a colaboração do Congresso. E aqui no nosso Brasilzão, a gente teve bastante sinais mistos, né? A gente teve ali. Eu confesso que estou um pouco sem entender ainda, tá? Estamos tentando digerir aqui um pouco, porque a gente vê ali uma situação de inflação positiva, mas uma situação fiscal negativa. Aí, no final das contas, o Moody's ali trouxe um pouco mais de melhoria, ele, né, sinalizou que o Brasil deve avançar ali para frente. Então, a gente está naquele momento que a gente não sabe para onde vai, né? Se está bom, se está ruim. Mas o que aconteceu essa semana aqui que saiu de dados aí? Fala um pouco para a gente ter uma noção um pouco melhor. Vamos lá tentar destrinchar isso aí, né? A gente tinha dito na semana passada, na outra, que o Brasil teve um recorde de arrecadação novamente, né? A arrecadação subiu bastante e a gente estava só esperando sair os dados dos gastos para saber qual era o resultado final. E o resultado final foi um déficit primário de 1,5 bilhão em março, ou seja, foi uma alta acima da inflação em 4,3% das despesas. O saldo do trimestre continua positivo, mas nos últimos 12 meses ele está negativo em 2,2% do PIB, né, do PIB brasileiro apurado no último exercício. Notícia ruim, porque veio também, junto com o mês em que foi feita a revisão das metas dos próximos anos do arcabouço. Então, foi a revisão da meta, né? Os juros dos Estados Unidos pressionando para cima, principalmente o futuro. Medo de um pequeno aumento na taxa de juros americana. Revisão das metas do arcabouço. Um déficit fiscal recorde no mês de março. Tudo isso contribuiu muito para o mês de abril ser bem ruim aqui para os investimentos no Brasil, né? A única classe que se salvou foi a pós-fixado de renda fixa, né? O pré foi mal, o IPCA foi mal, fundos multimercados foram mal, a bolsa foi terrível, menos 1,7, fundos imobiliários menos 1,2, exterior para o Brasil foi péssimo, renda fixa global foi razoavelmente, também deu uma salvadinha, mas não deu nem para bater o CDI. E a única coisa que subiu aqui no Brasil foi o dólar, que subiu 3,5% no mês de abril, né? Então, foi um mês péssimo de quebra de expectativa, de aumento de taxa longa de juros. Por outro lado, a única boa notícia que a gente teve foi o IPCA 15 de abril, né, que é o medido até o dia 15 do mês. Ele veio em só mais 21, 0,21, bem abaixo do consenso, que era 0,30, 0,29. E o GPM subiu um pouquinho depois de vários meses de deflação. Ele bateu 0,31 no mês de abril, o 15, né? E ele continua menos 0,60 nos 12 meses. Desculpa, ele continua no ano menos 0,60, nos últimos 12 meses, menos 3. Essa talvez seja a explicação para o IPCA ainda não ter reagido à política fiscal, né? Ele tem um lapso de tempo ali para ele reagir a algumas coisas. E ele está reagindo ao IGPM, né, que a gente já explicou, que é um índice que mede lá o geral, e tem muito de atacado nele. Né, a gente também falou do índice geral para o industrial, né, para o produtor, que também vinha caindo, e agora pode estar refletindo essa passada aí para o IPCA ainda. No total, acho que estamos com uma taxa ali de 3,6 ou 3,7 nos últimos 12 meses de IPCA. Só uma observação, o pessoal fala, mas eu vou no mercado, tudo está subindo de preço. Realmente, no mercado tudo está subindo de preço, mas o IPCA ele é uma cesta de produtos ponderada pela 12 regiões metropolitanas do Brasil. Então, assim, provavelmente
a inflação individual das pessoas seja bem diferente do IPCA e não esteja em 3,7. Mas o IPCA ele coloca vários outros setores e ele põe pesos que ele tenta aproximar. Como toda a média, vamos supor, a média de altura do brasileiro é 1,60, mas talvez 90% dos brasileiros não tenham 1,60 m. Então, assim, gente, é um índice que vai acompanhando de forma geral os preços, né? Cada um tem sua própria inflação. Exatamente, o perfil de consumo ele é diferente, ele é individualizado, mas é a forma de aproximar, né? E sem contar que são alguns produtos, né? Não quer dizer que também você vai consumir todos Sim, aqueles e os outros que você também consome não vão entrar na conta. Então, é importante, muito bem pontuado isso. E, obviamente, fiz aqui uma brincadeira, falando que não dá para saber, mas tem que lembrar que as coisas, elas não são exatamente síncronas, né? Não quer dizer que sim. quando sai o resultado ali da inflação, não quer dizer que é a inflação daquele dia, é um acumulado de um período, que já vem sofrendo alterações ao longo do tempo, assim como todos os indicadores, né? A gente olha para o passado, traça objetivos para o futuro, e mesmo o objetivo do futuro também não quer dizer que vai começar a partir de amanhã. Então, aos poucos, as coisas vão mudando, então ele sempre tem um descasamento de expectativas ali também por conta disso. O que é importante a gente olhar em termos de inflação futura são as implícitas, que não vou ter tempo de explicar aqui o que é, mas a taxa de juros futura também. Ela subindo é um indicador bom que o mercado está preocupado com a inflação no futuro. Com certeza. E para a gente encerrar aqui, tem uma história aí que já vi que até assistiu o filme aqui já, né? Tem mais informações, mas tem história de um cara que quebrou sozinho aí um banco. Que história é essa daí, César? É a história. Você já quebrou um banco alguma vez, professor? Não. Só de sentar, Oh, às vezes, talvez. a cadeira já, o banco ainda não, né? Tá bom. Então, essa é a história, cara, que aconteceu lá nos anos 90 de um operador inglês chamado Nick Leeson. Ele conseguiu quebrar o Barings Bank, que era um banco super tradicional inglês. Ele começou a trabalhar, ele trabalhou em alguns outros bancos. Quando ele chegou para trabalhar nesse banco, ele virou um bom operador de derivativo e mandaram ele para operar no Sudeste Asiático, na sede do banco, que ficava em Singapura. Então, ele começou a operar derivativos, mercados futuros, ele tinha uma pequena equipe ali. Em algumas operações, no início do trabalho dele, ele conseguiu tirar ali uns 10 milhões de libras na época, que era um excelente resultado para o iniciante. Então, a confiança do cara cresceu, né? Ele ganhou um bônus ali muito legal. Ele falou: putz, esse negócio aqui tá para mim, né? Agora eu tô feito e tal. Vou operar bem aqui, vou tirar meu bônus e vou ser feliz, né? Só que a equipe dele, uma pessoa da equipe, uma vez, em vez de comprar uns contratos, vendeu, né? Quem nunca, o famoso dedo gordo, né? Vai apertar lá, não vê na boleta. E ela cometeu um erro grande e ele criou uma conta para não manchar ali a reputação da equipe, não manchar a reputação dele. Ele criou uma conta que era 88888, que na numerologia chinesa é um número de muita sorte, né, o número 8, e jogou ali o erro, escondeu o prejuízo nessa conta e continuou operando. Normal, ficou ali o errinho ali, só que com o tempo outros erros foram acontecendo, alguns não intencionais, outros erros mesmo de estratégia, de falta de zeragem, alguma coisa desse jeito. E ele começou a usar bastante essa conta, 8888, para esconder as posições dele. Né? Ele chegou eventualmente a ter uma sequência boa de ganhos e deu uma baixada grande no saldo dessa conta, até quase zerar e falou, ufa, não sei o quê, né? Respirou aliviado, falou, nossa, ainda bem que deu certo, nunca mais vou fazer isso e tal. Mas a tentação é sempre muito grande, né? O cara fez uma vez, deu certo, nada impede ele de fazer outra vez se ele não tiver um pouquinho de consciência. E ele fez uma operação ali para virar à noite, que é uma operação que chama straddle, né? Que você aposta que o mercado vai ter pouca volatilidade, né? Ele vai andar de lado naquele período que você contratar a operação. E o cara deu um azar tremendo, que ele fez essa operação em relação ao mercado de ações do Japão. Foi dormir, quando acordou no outro dia, viu que o Japão tinha sido acometido por um baita terremoto, né? E que jogou a bolsa lá para baixo. Aconteceu exatamente o que não podia acontecer para a operação dele, que era ter uma alta volatilidade, não importava se para cima ou para baixo, nesse caso foi para baixo. E, em vez de zerar a operação, assumir o prejuízo ali e falar, putz, né, cisne negro, foi um terremoto aqui que acabou com a operação.
ele dobrou a aposta, achou que o Japão ia voltar rápido, né? Que a bolsa ia voltar rápido, os japoneses são muito eficientes, que não tinha sido um terremoto tão grande. Não foi isso que aconteceu. A bolsa demorou para voltar, por mais que os japoneses sejam eficientes, não foi o tempo suficiente que ele precisava. E o prejuízo chegou a 1,2 bilhões de dólares. E a conta ficou tão grande que acabou sendo descoberta e o banco teve que ser liquidado para pagar esse buraco que o cara, esse rombo aí que o cara arranjou. Ele fugiu, ele passeou ali pelo Sudeste Asiático, voltou para a Alemanha e lá ele foi preso, foi condenado e cumpriu a pena. E até 99 ele saiu, depois ele começou a fazer várias coisas, foi cartola de time lá na Inglaterra, time pequeno, obviamente, e hoje em dia está trabalhando ainda, está aí. E para quem gostar desse tipo de história, né, eu já vi o filme faz muitos anos, mas é um filme com o Will McGregor que chama A Fraude, em inglês é o Rogue Trader. Né? Então, assim, o que a gente aprende disso aí? Meu irmão, trabalha com stop, pelo amor de Deus, não vai quebrar um banco, nem quebrar sua conta, não se alavanque muito, muito cuidado na hora de operar, e cisne negro acontece, tenha sempre uma proteção contra isso. A princípio ele fez para tentar arrumar, só que depois que ele vê que deu certo, ele insiste, ele agora deixa. Primeiro eu protejo meu bônus, agora deixa eu recuperar o bônus de novo, né? Pois Aí é, uma hora vai bater, né? Então, você ganha muitas vezes, mas quando erra, o negócio, como foi o caso dele ali, pode ser fatal ali, né? Quebrou o banco inteiro. A excelente sugestão aí, já fica a recomendação para esse final já de semana, né? Já estamos acabando já pois quinta-feira, é. então assistam aí, Quinta com tem cara de bastante, segunda. exatamente, tem bastante filme interessante de mercado para não só contextualizações históricas, mas para tirar lições ali valiosas. E aqui também deixamos nossa parte cultural, né, César, para ajudar também quem gosta a se aprofundar um pouco mais sobre esses temas aí, né? É que os filmes normalmente têm só a parte mais trágica, né? Só Pois é. a gente tá focado nos problemas, mas pelo menos a gente aproveita para tirar as lições sem precisar quebrar o banco. Então, antes de quebrar o banco, assista lá o filme, né? Mas não pega inspiração para fazer igual, não, pega Di- para fazer o di- contrário. diz que o burro nunca aprende, o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Né? Então, assim, talvez assistir um filminho te torne um pouquinho mais sábio, quem sabe. É, com certeza. Então, encerramos mais uma resenha de mercado. Obrigado, César, por mais uma noite e mais um dia muito interessante aí, com bastante novidade. E para a semana que vem voltamos à programação normal, então às quartas-feiras trazemos novidades. E também, se você quiser deixar aqui a sua sugestão, a sua curiosidade para a gente poder explorar aqui a nossa resenha, fique à vontade também. César, valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu, professor. Um abraço. Até semana que vem. Até.